Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem nos assistindo. O programa Portal Eventos Bíblicos, radiografando a trajetória de um dos mais significativos empresários da indústria de eventos no Brasil, Célio Askar Júnior. Como é tradição do programa, Célio, gostaria de iniciar questionando sobre sua ascendência. Como seus avós foram os primeiros a aportarem no Brasil, de onde eles vieram? Como era a vida deles lá? Olá a todos, primeiramente prazer estar ao seu lado, Sérgio, obrigado pelo convite, né? Estamos numa longa trajetória juntos, Sim. Então estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, contando um pouco da minha trajetória, falando um pouco desse mercado que a gente é apaixonado, esse mercado de eventos, né? Então, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, como o Sérgio disse. Espero que seja um papo agradável, gostoso e que a gente possa inspirar um pouco as pessoas, né? Acho que esse seu programa ele traz muita inspiração para quem nos assiste, né? Então, quando você fala da minha ascendência, é uma mistura, tá? Eu tenho uma mistura italiana e uma mistura libanesa. Hoje eu tenho passaporte italiano, mas o forte mesmo é do Líbano. E eu fui lá, eu sou curioso, né? Muito, e quando eu comecei muito a estudar sobre a minha família, de onde vinha, de onde não vinha. Então, eu já fui tanto para o Líbano, tanto para a Itália, nas cidades de onde nasceram, então tenho histórias ótimas para contar, principalmente do Líbano. Quando eu fui para o Líbano em 2019, minha avó era viva ainda, né? Minha avó morreu com 101 anos, agora recentemente, e ela falou, no Líbano você tem que ir numa cidade chamada Beino, uma cidade pequena, perto de Trípoli. Então eu desci ali em Beirute, peguei um motorista, fui para a cidade do Beino, cheguei numa cidade, era um domingo, uma cidade pequena, era agosto de 2019, não tinha ninguém na cidade. Daí eu falei, motorista, não tem ninguém na cidade, será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, vamos para a igreja, né? Porque normalmente, domingo é dia de ir para a igreja. Chegamos à igreja, a igreja fechada. Eu falei, cara, acontecendo alguma coisa nessa cidade. E eu já estava assim, eu não posso voltar para o Brasil, contar para minha avó que eu fui até o Líbano e não encontrei ninguém. Eu já estava pensando assim, eu vou abraçar esse motorista aqui, eu vou falar que ele é meu primo e encontrei ele. Daí ele falou, vamos numa rua aqui que parece que essa rua é onde moram os principais habitantes da cidadezinha. E fomos batendo de casa em casa. Batia na porta, tem algum Ashkar aqui, algum Ashkar, que lá se fala Ashkar. Então a gente se dividiu, ele ia para uma casa e eu, de repente ele fala, olha, bati numa casa, atendeu um senhor aqui que ele falou que é Ashkar e ele quer te conhecer. Era a última casa da rua. Daí eu desci e não era que o senhor era parente, ele tinha uma árvore genealógica enorme na sala dele e eu estava na árvore genealógica dele. Estava escrito lá Célio Askar Júnior e eu estava nessa árvore genealógica dele. Daí foi uma tarde agradabilíssima com esse tio, ele sabia tudo que acontecia no Brasil e foi emocionante esse encontro. Eu tenho foto, tudo. Ele saiu para andar comigo pela cidade, a família Ashkar naquela cidade era muito importante, construiu a igreja, a escola, a faculdade. Então, hoje a minha descendência vem muito do... O que seus avós... Quem veio para o Brasil primeiro foi seu avô? Foi meu bisavô. E o que eles... Qual era a atividade deles lá? O meu bisavô libanês era comerciante e o meu bisavô italiano, ele era fazendeiro. Tanto que ele veio aqui para a região ali onde meu pai mora, no interior de São Paulo. Ele fundou uma cidade chamada Ibirarema, o Capuano, que é o italiano, e o Ashkar, ele foi comerciante aqui. Quando eles vieram para cá, foram mexer com fazenda? Um fazenda e outro comerciante. Como é que é o nome da cidade? Da minha família italiana chama Ibirarema. Ibirarema. Ele fundou a cidade, chama Salvador Capuano. Há duas cidades no Brasil? Não, o nome do meu bisavô era Salvador Capuano, que fundou essa cidade de Ibirarema. Vocês ainda têm atividade lá? Meu pai mora lá, perto de Ibirarema, numa cidade chamada Palmital, onde tem fazenda, cavalo, tudo. Mora lá. Vamos chegar nos cavalos. Como Junqueiras, né? Bom, então já... Quantos irmãos você tem? E como é o relacionamento seu com eles, e com seus pais? Como é que... Fala um pouco da tua vida familiar. Eu sempre fui muito ligado à família, principalmente às minhas avós, né? Eu perdi minhas duas avós recentemente, uma com 101 anos agora em 2022, uma com 95 agora em 2023, uma avó paterna e uma avó materna. Meus pais se separaram muito cedo, mas a gente sempre foi muito ligado, né? Meus pais se separaram, eu tinha quase 10 anos.
mas a gente sempre foi muito ligado. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A irmã mais velha da mesma mãe, mesmo pai, o irmão mais novo do mesmo pai. A gente é muito próximo, a gente é muito unido. Nós, irmãos, mais diferença de idade, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão de 18 anos, estudando publicidade na SPM, então meio que está seguindo aí a minha jornada por vontade própria dele. A gente é muito próximo, acho que a base familiar é muito importante até para você entender como se trata o coletivo, né? Acho que a família é o primeiro exercício que a gente tem de trabalhar numa sociedade coletiva, né? De respeitar seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios. Então, é o primeiro exercício que eu penso de relação é a família, né? Como você se porta nesse coletivo, onde são pessoas muito próximas, mas diferentes temperamentos, diferentes gostos, e isso é muito importante. Então, a família é muito enraizada em mim, por isso que eu saí aí pelo mundo, atrás dessas raízes italianas, dessas raízes libanesas. Eu tenho uma parte na Síria que ainda quero ir, assim que tranquilizar tudo, né? Agora, principalmente, não é um bom momento. Então, eu acho que o senso coletivo que eu tenho e a vontade de criar relações e conexões vem muito desse entendimento do significado da família para mim. Profissionalmente, você iniciou suas atividades nas empresas da sua família. Exato. Como foi esse período? Então, o meu pai e meu tio, eles é do ramo de engenharia. Desde sempre eles tinham, né, a Sondase, que era uma das maiores empresas de engenharia aqui do Brasil, muito mais ligada a solo. Então, construía metrô, estradas, não era construção de prédio, mas muito trabalhava com quase todo o metrô de São Paulo, foi construído por eles. A estrada que vai para o Guarujá, todo Tirantes, né, que é aquela sustentação da estrada. Então, claro que família árabe, aquela que todo mundo... Imagina que eu sou metade árabe e metade italiana. E qualquer essência da família árabe e italiana, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Então, quando eu nasci, demoraram para escolher meu nome. Foi aquela coisa que tudo era um coletivo de escolher nome, que vai ser, quem vai ser. Então, definiram que eu ia ser engenheiro porque a família é engenheiro. Então, eu falo que eu nasci para ser uma coisa e me tornei outra coisa, né? E até tentei, me esforcei. Então, por exemplo, quando eu fui prestar faculdade, eu sempre quis para publicidade, mas daquela coisa da família, não, publicitário, não tem publicitário na família, vai ter que ser engenheiro. Eu falei, engenheiro eu não quero ser porque eu não tenho essa vocação. Desde a escola, eu já era uma pessoa que trabalhava com comunicação, eu era o cara que liderava o Grêmio, que tinha um jornalzinho na escola, então eu sempre fui para esse lado social de eventos, tudo, fiz teatro. Então, engenharia eu não vou ser, nossa, não vai fazer engenharia, reúne a família, não vai fazer engenharia. Então eu falei, vou prestar administração. Se der administração que é neutro, eu faço administração e depois eu decido o que vou fazer. Daí eu fiz administração de empresa no Mackenzie. Em paralelo, aos 17 anos, fui trabalhar com meu pai na empresa de engenharia. Né? Comecei isso na época, né? Nem existe, o menino do Xerox, então eu ficava numa salinha onde as pessoas tinham Xerox, aquelas coisas. Daí uma hora eu falei, pai, eu não estou me identificando e ver ponte, acompanhar obra. Deixa eu cuidar do marketing da empresa. Dele, marketing, o que uma empresa de engenharia vai ter marketing? O que é a área do marketing? Olha, você precisa estar presente nos congressos, você precisa mudar essa marca, você tem que ter catálogos, vamos melhorar o cartão de visita, papelaria da empresa. Isso é marketing. Vamos mandar presente final de ano para os seus clientes, vamos criar uma régua de relacionamento para a marca se sobressair perante os outros. Daí eu comecei a trabalhar com marketing dentro da empresa da família. Em paralelo a isso nós estamos falando em 94. Em 95, meu pai, que já trabalhava também com fazenda e com cavalos, meu pai foi presidente de uma associação de cavalos manga larga. Embaixador ou qual? Manga larga paulista. Então, assim, daí ele falou, já que você gosta de marketing, vem para a associação cuidar do marketing. Daí foi minha primeira experiência em associação. Daí eu fui ser o diretor de marketing nessa associação na qual meu pai era presidente. Fica ali na Água Branca? Era na Água Branca, hoje eu não sei onde está, me afastei. Todas as associações eram ali na Água Branca. Então eu tinha expediente na Água Branca e eu comecei a criar os eventos, que eram as exposições, os leilões. Eu fiz o primeiro leilão beneficente para o GAPA, que era... Então, toda parte da venda dos animais vendidos ia para o GAPA, né, que é Grupo de Proteção à AIDS. Então, foi uma coisa chocante naquela época, né? Primeiro leilão de cavalo da história do Brasil, que tinha uma venda revertida a uma causa da AIDS. E por lá fiquei 3 anos fazendo esses eventos. Daí conheci pessoas maravilhosas, como Cris Airosa, que esteve aqui com você. Beijo, Cris. E fazíamos grandes leilões, né? Era um momento que a economia brasileira estava forte, então toda segunda-feira tinha grandes leilões no Palace, uma casa de shows que tinha ali em Moema. Então eram leilões gigantescos de cavalos, shows de Chitãozinho Chororó.
E eu comecei a gostar dessa parte de eventos, né? Então, eu lembro que eu desenhava palco para a Cris Airosa. Eu falei, Cris, vamos fazer um palco assim, isso com muito jovem ainda. Mas, então, eu tinha ainda um pouco o marketing da empresa e trabalhava os eventos, o marketing da associação. Então, isso ainda me deixava um pouco tranquilo no que eu estava fazendo. Quando acabou a gestão do meu pai na associação e eu voltei para a empresa de engenharia e vi que não ia ter mais esse lado de eventos, eu comecei... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então, não sei como falar. Já estou aqui 7 anos, já tinha me formado. Mas eu tenho que ver o que eu quero. Estava casado ou não? Não. Eu era jovem, me formei com 21 anos. Daí, eu lembro que eu tinha um mês de férias e meu tio era amigo do diretor do programa do Faustão. Daí eu falei, meu tio, pô, consegue um estágio nas minhas férias, não vou viajar. Vê se ele deixa eu ser estagiário lá no programa do Faustão. Daí ele ligou pro Luquete, falou, Luquete, tem meu sobrinho aqui que trabalha comigo, ele vai tirar férias, ele quer muito tirar, ele gosta muito de televisão, de evento, ele pode ficar aí um mês te ajudando? Aí o Luquete falou, manda ele para cá. E o Faustão era ali perto da Água Branca, a produção do Faustão. Daí eu passei um mês como estagiário do Faustão e eu cuidava da parte de pegadinhas do Faustão. Gravação, então eu ia pra rua, né, aquela gravação que dava susto nas pessoas, e eu era a pessoa que depois vinha com papelzinho, participou da Faustão, assina aqui, né, as pessoas ficavam nervosas, te batia, já levei vários socos, porque a pessoa estava pé da vida, que tomou um susto no viaduto do chá, e fiquei lá um mês. Daí eu me maravilhei, né, com estúdio, com câmera, tudo que a gente está vivendo aqui nesse estúdio maravilhoso, por sinal. Falei, é isso que eu quero, não dá mais para eu voltar para cuidar de marketing, de ponte, de barragem. E quando acabou meu estágio no Faustão, eu falei lá para a diretora, posso continuar de alguma forma? Olha, eu escrevo bem, posso escrever as pegadinhas do Faustão? Ela falou, pode, então você me manda um fax, naquela época era fax, se eu aprovava as pegadinhas, você ganhava X contos pelas pegadinhas. Eu fui escrevendo pegadinha, fui escrevendo quadro pro Faustão, escrevi o videokê dos artistas. Isso foi já em 2000, começo de 2000. Eu falei, não vou mais ficar aqui. Chamei meu pai e falei, não tenho como ficar aqui. Não é o que me encanta, eu não quero começar a minha trajetória sem ter paixão. Eu só consigo trabalhar por paixão, eu preciso sair da minha cama apaixonado por algo. Eu não consigo não estar apaixonado. E já não estava mais apaixonado por aquela jornada na empresaria. Daí eu saí da empresa do meu pai, briga, saí de casa, minha avó não falava comigo, ninguém falava comigo, aquela coisa bem passional, italiano com árabe, mas tudo bem. Segui meu instinto, saí da empresa, e daí eu liguei para a Cris Airosa, falei, Cris, saí, sei que você é muito amigo do meu pai, mas me indica em alguma agência ou trabalhar com você. Ele falou, eu sei que o banco de eventos do Zé Vitor, eles estão abrindo um processo de trainee. Você quer ir lá? Eu sei que você era diretor de marketing e tudo, mas é um começo seu. Vai bater um papo com o Zé Vitor. Daí fui bater um papo com o Zé Vitor, a gente já se conhecia do cavalo, o Zé Vitor também cria cavalo, né? O dele é lusitano. Ele falou, eu estou abrindo um programa de trainee aqui, mas em paralelo disso eu tenho um leilão de cavalo meu para fazer. E eu não consigo achar a pessoa aqui no mercado de eventos que faz leilão de cavalo, porque todo mundo faz leilão corporativo. Vem fazer o meu leilão de cavalo, e se você for bom mesmo, eu te contrato aqui na minha empresa. Então começa como estagiário aqui, bababá, e ele, não vou te pagar, tá? Sei que você não precisa, não vou te pagar. Falei, não, eu preciso sim, briguei com a família, não tenho salário, não tenho nem de morar, bababá. Falei, então faz o leilão de cavalo aqui, se for bem, você fica. Eu fiz o leilão, foi um sucesso, foi ali no Beto Carreiro, que tinha aqui na Marginal, onde é o WTC hoje, ali era o circo do Beto Carreiro. Então foi um sucesso, era na época de Terra Nossa, foi todo o elenco da Globo, ele tinha parceria com o Jaime Jardim. Já foi junto com a Cris, você fez isso aí? Junto com a Cris. Daí foi um sucesso, daí falou, quero você aqui na minha empresa. Daí eu já fui direto para a produção, nem virei estagiário, fiquei lá 6 meses, daí foi essa a minha primeira virada na carreira. Então eu fiquei lá 6 meses no banco de eventos, depois eu fui para a Globo. Então essa virada, esse recomeço familiar foi aí. Daí deu a virada para a Globo? Daí fui para a Globo. Da Globo, como é que foi? Daí depois estava 6 meses no banco de eventos, certeza do que eu queria, né? Tipo, aos poucos a família foi entendendo, que via minha felicidade, via eu me realizando, que eu acho muito importante, né, nessa família, essa aceitação do que você quer, né? Às vezes alguém na família não é o que você gostaria que ele fosse, mas você, quando vê que a pessoa está se encontrando infeliz, acho que o apoio é muito importante. Daí fiquei 6 meses lá no banco de eventos, fiz eventos na África do Sul, fiz grandes eventos. Daí um dia toco o meu telefone na Globo e assim, né, até achei que foi a equipe do Faustão que tinha me indicado, alguma coisa assim. A Globo era cliente do banco de eventos, a gente estava fazendo
alguns projetos para a Globo. Daí era o momento da Globo, isso foi em 2000, que a Globo estava vindo para São Paulo, né? Estava a sede ali na Berrini, e a empresa era muito carioca, era até a gestão da dona Marluce, e ela queria que a empresa fosse mais paulista, porque os anunciantes estavam aqui, né? O mercado de publicidade, as marcas estavam aqui, então ela queria ter um núcleo forte em São Paulo. E ela queria ter uma área de eventos forte em São Paulo, né? Que era dentro da CGCOM, da Central Globo de Comunicação, que na época era chefiada para o Luiz Erlange e para a Mônica Albuquerque, e estava montando uma diretoria aqui com a Rosana Dias. A Rosana Dias tinha vindo da Fiat, estava montando essa área, né, de eventos corporativa aqui, e fui uma entrevista. Isso eu tinha 24 anos. Eu falei, não vou passar, eu tenho 6 meses de experiência em eventos, 24 anos, a Globo não vai querer eu. E passei. Passei e assumi a coordenação da área de eventos e PR aqui em São Paulo. Eu estava assim, com 24 anos, meu Deus, como que eu entro numa Globo para montar uma área? E foi uma grande escola, né? A Globo é uma fábrica de sonhos, era uma realização minha muito forte, porque eu sempre fui uma pessoa de televisão, sempre assisti novela, as pessoas sempre brincaram, um dia você vai na Globo, e então aí, estar na Globo com 24 anos, assumindo uma cadeira de coordenador, de head de uma área, foi muito importante para mim. O que mais você fez de interessante lá? Na Globo, eu fiquei quase 2 anos e meio, então eu cuidava da área de eventos, de experience, né? Então era eventos e PR. Como o mercado estava vindo para cá, eu fui responsável de fazer os grandes eventos de novela aqui, lançamento de produto. Mais uma vez com a Cris, então. Com a Cris, muitos com a Cris. É que ela fazia muito essa parte. Então eu fiz vários projetos com a Cris, Casa das 7 Mulheres, Desejo de Mulher, vários lançamentos, Coração de Estudante, mas o meu grande evento foi o lançamento do Clone. É uma história interessante, porque era o meu primeiro evento na Globo, isso já era em 2001, e eu lembro que o lançamento da novela O Clone, todo mundo lembra, a novela Clone, né? Glória Pérez, falava um pouco de Marrocos, da cultura árabe, como o futuro de clonar uma pessoa. Então era o encontro desses dois mundos, né? Do futurista, do clonagem, e do antigo, do árabe, de suas tradições. E eu lembro que tinha de ser um grande evento, era a Vera Fischer, era um elenco assim, estrelar, era a grande aposta da Globo, e eu falei, não pode ser pequeno esse evento. Como a Globo, o primeiro grande evento da Globo em São Paulo, eu falei, eu quero fazer no MASP, no vão livre do MASP, eu quero fechar a Paulista e fazer o evento do Clone, eu quero construir Marrocos ali embaixo do MASP. E eu lembro que o lançamento dessa novela era 20 de setembro de 2001. E o que acontece em 11 de setembro de 2001? 11/11. Um árabe, né, Bin Laden, ataca os Estados Unidos. E é uma novela que falava de tradições árabes. Então foi aquele sinal vermelho na Globo, vamos lançar uma novela temática do mundo muçulmano, sendo que um muçulmano atacou os Estados Unidos. Então, assim, quiseram cancelar o evento, cancelar a novela. Era uma situação no mundo que ninguém entendia, né? Nunca em Nova York foi atacado um avião, né, pelo um árabe, né? Então, aquela comoção que a gente sabia, o que está acontecendo nesse mundo? Mas daí a Globo bancou, né, a novela, e o evento foi um evento difícil, porque a gente não sabia quem era o próximo alvo, né? Podia ser o Brasil, né? Então era uma coisa... E a novela foi um sucesso, claro que foi todo mundo com segurança, foi porque a Avenida Paulista, né? MASP, domingo à noite, era tudo, porque se fosse um ataque terrorista acontecer, né? Mas não aconteceu, foi sucesso, e aquela novela... E o evento foi um divisor de água até na Globo, na área de eventos, porque assim, todo mundo que trabalhou no evento era clone, era gêmeos. Então a gente fez o maior recrutamento de gêmeos para trabalhar no evento. Então o Valet era gêmeos, os garçons eram gêmeos, então era uma brincadeira de você entrar no evento e ver de uma pessoa igual a outra para brincar do clone. Então você entrava no evento, era um laboratório futurista, que tinha clonagem, tudo, depois você entrava no universo do Marrocos. Então foi um evento maravilhoso, né? Foi assim uma coisa, na minha carreira, que foi um divisor de água. Imagina eu com 25 anos fazer um evento desse tamanho no clone. E daí fui fazendo vários projetos ao longo do ano. Nessa época o Boni ainda estava lá, né? Não, o Boni já não estava mais. Já tinha saído? Então, já tinha saído. Eu já não peguei o Boni. Peguei a gestão da Marluce, não era o Boni. Daí foi um grande aprendizado. Daí comecei a fazer visitação na sede da Globo. Comecei a levar os projetos da Globo para shoppings, para estar mais perto do público. Então a experiência sempre foi... Então a gente fez uma exposição do Clone itinerante para os shoppings populares aqui de São Paulo. A gente começou
E um projeto muito importante na Globo para mim foi o Criança Esperança. Eu participei de alguns Criança Esperança, tanto os eventos como os projetos do Criança Esperança aqui no Jardim Ângela. Então a gente tinha um espaço Criança Esperança no Jardim Ângela. Jardim Ângela era, na época, um dos bairros mais perigosos de São Paulo. Então eu ia quase uma vez por semana lá, cuidar das oficinas com as crianças. Então o projeto Criança Esperança foi o meu primeiro contato, tirando o leilão de cavalos beneficente para o GAPA, da realidade do Brasil que precisava ser transformada ali, né? Como eu, como agente de comunicação, conseguiria transformar a vida de pessoas através de projetos sociais. Então, daí na Globo eu fiquei até 2003, porque foram quase 3 anos. Daí tive uma outra virada, que daí que eu fui para a Mix, que era uma agência. Vamos continuar um pouquinho na Globo. Como é que você vê a visão da Globo sobre o social? Como é que é? Ela tem a fundação, tem muita gente, tem muito diz que diz nesse assunto. Como é que você que esteve lá dentro, como é que você vê, por exemplo, a Globo está na Vila Ângela, qual o sentido, porque, como é que funcionava isso dentro do, vamos pôr, da psique da cúpula da Globo? Sempre foi um projeto muito importante, né? Eu acho que o projeto social, né, sempre teve enraizado na Globo como empresa, né? Eu acho que desde o seu Roberto Marinho, então tem a Fundação Roberto Marinho, que é muito forte, né? Tive a oportunidade de estar com o Dr. Roberto Marinho uma vez, né, na Globo, no Rio, e eu vejo que tanto os filhos, os netos, hoje o Paulo Marinho, o presidente da Globo, e também está muito enraizado nele essa preocupação. E eu posso te falar, eu vivi muito o Criança Esperança, é um projeto extremamente sério, extremamente comprometido, com relatórios sociais. Eu acho que foi o primeiro projeto que a Globo teve muito forte, que o Criança Esperança está aí até hoje, né? Estou falando que eu fui no Criança Esperança em 2001, nós estamos em 2024, ele continua. Eu acho que sempre dá para fazer mais, né? Eu acho que transformar a vida de pessoas, projetos sociais, a gente sempre pode fazer mais, porque a gente tem muito a ser feito. Quanto mais a gente acha que a gente fez, mais a gente tem para fazer. E eu acho que isso é muito enraizado e é muito sério na Globo. A Globo tem vários projetos hoje ainda, como com o Projeto Esperança, tem o LED, que é Luz na Educação, tem o projeto de diversidade que eles têm também, negritudes. Acho que a programação da Globo também está mais de inclusão social. Eu acho que, pelo que eu vejo, hoje eu não estou mais dentro lá, não posso avaliar, mas pelo que eu percebo de fora e o que eu já vivi lá dentro, são projetos muito transformadores. Hoje a gente está assistindo, principalmente nos Estados Unidos, um andar para trás. O anti-woke, o ESG, o anti-vacina, quer dizer, o anti e está crescendo. Tá? Inclusive, algumas empresas sendo até obrigadas a dar um passo atrás, porque é acionista. Você acha que nós corremos o risco disso vir a contaminar o processo do Brasil, que é um processo que está ascendente? Como é que você vê isso? Sim, isso é gravíssimo. Esse momento que nós estamos vivendo do anti... Engraçado, né? A gente está vivendo um momento do anti-bom, né? As pessoas anti-clima, as pessoas anti-diversidade, as pessoas anti-inclusão, as pessoas anti-USG. Isso é muito grave. Isso é uma coisa preocupante que a gente, como sociedade, como coletivo, temos que se preocupar. Porque eu acho que nós vimos uma caminhada de andando para frente, né, de a gente entender que nós somos responsáveis. Eu tenho um pensamento na minha cabeça que não adianta a gente querer um mundo melhor se a gente não tiver seres humanos melhores. Porque quem cria esse mundo melhor são seres humanos. Então, quando as pessoas falam, temos que criar um mundo melhor, eu falo, não, nós temos que criar seres humanos melhores. É só assim que nós vamos chegar em alguma solução. Eu tenho muito claro dentro de mim, até do meu posicionamento para a sociedade social e do que eu faço, que eu acho que eu sou um cara privilegiado. Eu tenho certeza que eu sou um cara privilegiado. Pela minha história, pela minha estrutura familiar, pela até minha cor de pele, eu sou uma pessoa privilegiada. Só que eu entendi que a minha responsabilidade perante ao mundo é do tamanho do meu privilégio. Então, se eu sei que eu fui um grande privilegiado, a minha responsabilidade é grande também de ajudar nesse mundo que eu quero que tenha pela frente. Então, hoje, eu me sinto muito responsável de poder ajudar, transformar e falar.
Eu acho que se eu posso falar, não só agir, eu tenho que falar. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar do tamanho do nosso privilégio e tamanho também da nossa obrigação e da nossa responsabilidade para esse mundo que a gente habita. Daí que eu falo que não existe um mundo melhor, existem seres humanos melhores. Bom, e daí você, o que te levou a estar na Globo, teoricamente confortável, podendo fazer uma carreira longa lá dentro, porque a Globo tem essa Sim. característica, e de repente você vira de novo a chave. Exato. E vem para se associar numa agência. Isso já foi em 2003. A Globo é uma ótima escola, fiz grandes amigos, professores, tive professores. Eu sempre fui uma pessoa com ânsia de aprender. E a pessoa, vou voltar um pouquinho, quem é as pessoas que você conviveu, que você mais admirou dentro da Globo? Tanto dentro como nas pessoas com quem você trabalhava naquele momento. Com certeza o Jaime Monjardim. Trabalhei muito com o Jaime, né? Lancei vários projetos do Jaime, o Clone, né? Casa das Sete Mulheres, e eu sempre admirei o Jaime, a sensibilidade que ele vê nas coisas, né? Quando você vê uma novela do Jaime, você vê uma sensibilidade na direção dele, né? E ele sempre foi um cara que dirigiu pro ator, pro artista, né? No close, na sensibilidade. Então, o Jaime, sem dúvida, como diretor, nesse senso estético, né? Da sensibilidade humana. Eu acho como texto, Manuel Carlos, com certeza, hoje, né, que eu me aventurando como autor de livro, vamos falar depois, eu acho que o Maneco foi um cara que me inspirou muito, né, quando você vê as novelas dele, do texto. O Maneco também foi um autor, né, ainda, né, porque está vivo, que sempre escreveu o texto para pessoas, né, as famosas Helenas de Manuel Carlos, e ele sempre trouxe as relações humanas como trama da novela dele, né? Você vê as novelas do Manuel Carlos, não tem aqueles assassinatos, o vilão, sempre tem tramas familiares. E isso me inspirou muito. Então, essa junção de Manuel Carlos com Jaime Monjardim foram as duas pessoas que me inspiraram muito a trazer essa sensibilidade para os projetos. Eu estava na Globo, sim, como você falou, confortável, numa ascendência. Eu era muito bem tratado lá, eu estava crescendo lá. Eu sabia que tinham projetos maiores para mim lá, mas eu percebi que a área de eventos não era o core da empresa. A Globo vem de jornalismo, teledramaturgia. Então, eventos era uma parte daquele processo todo. E eu sempre fui muito inquieto. Eu não quero ser parte do processo, eu quero ser o processo. Eu quero poder puxar a fila. Eu não quero me falar, vai para essa fila. Não, eu quero eu puxar a fila para criar alguma coisa. E aí, em janeiro, estava com a Cris Airosa junto. Sempre a Cris está participando. E a gente foi fazer o lançamento de uma minissérie chamada Casa das Sete Mulheres. E a gente foi fazer com o Jaime, a gente fez um lançamento no Moinho Santo Antônio, lembra do Moinho Santo Antônio? Lembro. E a gente traduziu... Volta Zé Vitor. Zé Vitor. Traduzimos o Moinho, a gente construiu um acampamento Farroupilha, porque Casa das Sete Mulheres contava um pouco desse separatismo da Farroupilha lá no sul do país, né? Bento Gonçalves, Garibaldi. E a gente construiu lá uma experiência de um acampamento Farroupilha, com cavalo, com cabanas, com forno a lenha. E a Cris me ligou e falou assim, olha, posso levar alguns convidados de agência para ver meu trabalho? Eu falei, claro, Cris, por favor, né? A gente está tanto tempo junto, pode trazer. E ela convidou o Marcelo Moreira, que era presidente da Mix 21 na época, que era uma agência de eventos que estava em ascensão. Daí, e eu já estava meio cansado, né? E eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa que vai me trazer esse frescor, porque eu estava cansado. Porque a Globo é uma empresa gigantesca, então processo, burocracia, egos, já está um pouco cansado disso. E eu falei, está na hora de sair. Mas eu não sabia como. Daí estava lá trabalhando na Globo, onde toca o telefone, o Marcelo Moreira, da Mix 21, falou, olha, tive no evento da Casa Sete Mulheres, parabéns. E a experiência que a gente teve de entrar no universo da série, numa cabana, no cavalo, de entender como foi a Farroupilha, isso que eu quero trazer para os meus clientes. Eu sou do mercado corporativo e aquela experiência eu quero trazer para a minha empresa. Topa conversar? Eu estou procurando um diretor de eventos para a minha agência e eu queria conversar com você. Eu falei, será que sempre que eu mentalizo alguma coisa acontece? Daí eu fui conversar com o Marcelo.
ele era do grupo da Giovanni FCB, do Paulo Giovanni, estava tendo muitos clientes, ele tinha ganhando a conta da TIM, tinha que fazer a TIM chegando no Brasil, várias experiências, e ele queria esse olhar da experiência que eu tive na Globo para trazer para o mercado corporativo de fazer grandes eventos. Daí a proposta ele recusava, era 3 vezes mais do que eu ganhava na Globo, né? Era o cargo de diretoria, daí eu aceitei, com muita dor no coração, porque a Globo até tentou fazer algumas propostas para eu ficar, mas eu achei que era um... E eu sempre falei, quando eu saí da Globo, pode deixar, eu sair para um dia eu vou voltar. E eu fui para a Mix 21, isso já em 2003, eu tinha na época 28 anos, assumi essa diretoria de eventos. Daí a empresa foi crescendo, né? A gente foi fazendo grandes projetos pelo Brasil. Isso, em 2004, eu me tornei diretor-geral já. Daí eu assumi não só a área de produção, como a direção geral da agência todo. Em 2005, o Marcelo saiu, vendeu a parte dele toda para o Paulo Giovanni. Eu não conhecia tanto o Paulo Giovanni, né? Ele era mais um sócio investidor do grupo, né? Porque o grupo Giovanni FCB estava crescendo e ele precisava desse braço Experience. Foi engraçado, quando o Marcelo saiu, o Giovanni foi na agência, eu tinha visto ele 2 vezes em uma reunião, ele olhou para mim e falou, olha, e agora? Né? Porque eu comprei essa agência, o Marcelo saiu, eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho um grupo, ele estava na época que ele estava vendendo, eu preciso que você assuma aqui. Só que eu também estava de sair naquela época, tinha uma proposta do Fernando Alterio, na época do Time for Fun, para ser o cara de brand experience da marca pelo mundo. Então eu ia viajar pelo mundo trazendo projetos para Time for Fun aqui. Eu falei, olha, mas eu estou de saída também, Marcelo. Ele falou, não, você não vai sair. Você não vai sair. Você vai assumir aqui a presidência da empresa e vou te convidar para ser meu sócio e você vai assumir aqui. Daí eu aceitei ser sócio do Giovanni, assumi a presidência da Mix, né? Na época era Mix 21, depois virou Mix Brand Experience. Daí ficamos em 2005, né? Continuando toda a história da Mix. E em 2007 a gente trouxe novos sócios, né? Daí o Giovanni está um pouco mais se afastando, né? Ele já tinha vendido a Giovanni, veio próximo da gente também. Trouxemos um novo sócio, o Felipe Almeida e o Marcos Cábia. Daí a empresa bombou, cresceu, né? Muito. Eu sempre como presidente do grupo. Conquistamos grandes contas na época, Procter, Vivo, Redcar. A empresa viveu de 2007 a 2013 o auge, né? De onde a gente foi eleito profissional do ano por vários veículos. A empresa estava assim, muito boa, a gente era muito forte, eu, Giovanni, Felipe e Marco. Daí quando foi 2013, a gente falou, precisamos dar o próximo passo nessa empresa. A gente está grande, mas a gente tem que dar um próximo passo, né? E o mercado é difícil. Depois a gente pode até falar da dificuldade do nosso mercado. E a gente tinha muita simpatia pelo Rodrigo Rivelino, que era da Actuel, ele tinha uma empresa que ele era sozinho, crescendo também, né, com muitos projetos proprietários. E a gente teve muito uma simpatia por ele por nós. Vamos conversar para a gente fazer uma grande empresa. A gente tinha um projeto novo, né, para o mercado. Daí fizemos uma fusão que virou a Actuel Mix, que era a soma da Actuel com a Mix em 2013. E estamos até aí hoje, em 2024. Então, nessa saída da Globo até hoje, passaram 21 anos em agência da Mix 21 para Mix Brand Experience, para Actuel Mix e agora para a AKM. AKM o quê? AKM, daí isso em 2013... O que significa assim? Actuel Mix, virou AKM porque em 2018, a gente lançou um plano digital de digitalizar a experiência, né? A experiência não está só no off, mas no on. E começamos a fazer uma procura por empresa digital para a gente também trazer para dentro da nossa estrutura. Daí a gente trouxe a Performa, que era uma agência pequena de São Carlos, mas muito forte no digital em performance. Juntamos as duas empresas, né? A Actuel Mix com a Performa virou a AKM Performa. E hoje que é a AKM, né? Que é a Actuel Mix, que é essa empresa que eu acho que não tem no mercado, que é onde você mistura a experiência com o digital, né? Como que o digital amplifica a experiência com performance, com amplificação, e aí estamos aí no mercado. Como é que você vê essa atuação hoje das agências no mercado? Não vou falar ainda da relação com o anunciante, vamos deixar isso para uma etapa. Relação do quê? A relação com o anunciante. Vamos falar mais do interno. Ó, Sérgio, como eu falei ali no começo, eu sempre entendi que é através do coletivo que nós vamos buscar as novas soluções. Eu sempre fui presente na Ampro muito mais
como participação, me chamavam para um debate, para um congresso, eu sempre fui presente. Mas eu comecei a ver, quando foi mais ou menos em 2014, nosso mercado entrou por uma ruptura muito grande na relação com o anunciante, que depois você vai falar. E eu percebi que algo precisava ser feito, né? Daí eu comecei a me envolver mais na Ampro, porque eu tinha certeza que era uma entidade forte e que através do coletivo ali da união, dos donos das agências, dos profissionais de eventos, a gente ia conseguir, pelo menos, não sei se a gente conseguir transformar, mas a gente ia conseguir uma conscientização do nosso trabalho. Daí que começou a minha trajetória na Ampro. Hoje, as agências de experiência, né, as agências de marketing, que era o marketing promocional, depois, né, BTL, hoje Live Marketing, hoje elas são peças fundamentais em qualquer estratégia de comunicação. Hoje não existe uma marca, seja qual for, banco, cervejaria, automóvel, não pensar na experiência de marca entre a sua marca e o consumidor. Não existe isso. Então, hoje, nós temos um protagonismo tão forte nas estratégias que não sei nem se a gente tem a gente absorveu essa nossa importância, porque a gente não é remunerado por isso. A gente tem a importância, o protagonismo, mas ainda não conquistamos a relevância e a autoridade para poder falar com uma publicidade, por exemplo, fala com seus anunciantes. Isso é um problema ainda que a gente vive muito sério. Como pode mudar isso? Olha, Sérgio, quando eu entrei na Ampro como chairman na gestão, eu e o Wilson, né? Em 2016, né? A gente ficou de 2016 a 2020. A gente teve 2 gestões que fomos reeleito, né? E a gente caminhamos bastante, né? Eu acho que a gente ali na Ampro, a gente montou um time forte na chapa, a gente abriu a Ampro para os veículos, para a imprensa, para os anunciantes. Ali, quando a gente assumiu o Wilson, a gente falou que a gente já tem uma forma da gente resolver o nosso mercado, através do diálogo. Através de chegando as pessoas para conversarem e a gente entender o lado de lá e o lado de cá e a gente chegar numa sinergia. Por quê? O nosso mercado, como todos os mercados, mas o nosso mercado é feito de pessoas. Aqui, eu e você, nós estamos nesse palco incrível. Quantas pessoas tem ali trabalhando para nós? Câmera, direção, microfone. E ninguém enxerga aquelas pessoas. Então, acho que o nosso mercado de eventos, tem que montar um evento em 4 dias, vira à noite. As pessoas querem ver o resultado final, mas não quer enxergar quem está ali atrás. Se a pessoa dormiu, ela saiu de um evento para o outro, ela montou. Então, a gente tinha que ter esse diálogo. Daí começou aquela, para mim, que é o maior crime que a gente pode viver no nosso mercado. São 2 crimes que a gente tem no nosso mercado. O crime que eu digo é um crime porque mexe com a autoestima das pessoas, mexe com a saúde mental das pessoas, mexe com a saúde financeira das empresas, que é concorrência job a job e pagamento acima de 90 dias. Como pode acontecer isso? Como que eu posso trabalhar e receber daqui 3, 6 meses? Como que eu pago, por exemplo, aquela pessoa da limpeza? Como que eu pago os câmeras aqui se eu vou receber, se ele está trabalhando para mim hoje e eu vou receber daqui 90 dias? Como que eu pago isso? Então isso é uma coisa, quando você fala como vai mudar, só tem um jeito de mudar, das pessoas se conscientizarem qual é o papel dela. Uma vez eu cheguei para um comprador que ele falou assim, você quer participar da concorrência? São 10 agências e a gente vai pagar em 90 dias. Eu falei, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Você aceita receber o seu salário em 90 dias? Então, nós estamos em abril. Então, você vai trabalhar em abril e você vai receber em agosto. Você topa? Ele falou, claro que não, eu tenho filho para sustentar. Eu também tenho. A moça da limpeza, o câmera, o cara do som, também tem família. Por que ele tem que receber em 90 dias e você não pode receber em 90 dias? Então, eu acho que assim, a única maneira, tudo que poderia ser feito na Ampro, eu, como representante desse mercado, falar, já foi feito. Então, acho que agora é um momento de conscientização, de pôr a mão na consciência e falar assim, por que eu tenho que fazer concorrência para um evento se na publicidade eu não faço? Por que eu tenho que pagar um evento em 90 dias se a publicidade eu não pago? Então, acho que tem um trabalho de conscientização e um pouco do compromisso humano das pessoas. Eu acho que eu só acredito nessa transformação se as pessoas, que nem falei, entender o privilégio e entender a responsabilidade. Se as marcas agora entenderem que as marcas são privilegiadas e elas, como privilegiadas, elas têm a responsabilidade de fazer toda essa cadeia
funcionar de forma sustentável. Não adianta falar de ESG e não praticar o ESG. Isso que é uma coisa que eu falo. Muitas empresas falam de ESG para ganhar prêmio, para ganhar o selo, mas não praticam. Porque uma empresa, para mim, uma empresa que tem um selo de ESG e paga o seu fornecedor em 90 dias, ela não é apta a ter um selo de ESG. Para mim é básico isso. A gente vê, teve um caso que ficou muito conhecido, que uma licitação do Banco do Brasil. E que a agência que ganhou se propondo a trabalhar com porcentagem zero. Então. Zero. Sabemos bem, você sabe, lembra? Claro. Zero. Eu falei, isso aí tem que denunciar para a CVM, porque, mas se a agência está trabalhando com líquido zero, eu nem vou citar aqui o nome, porque eu posso correr o risco de ser processado, mas só tem um jeito, é caixa 2. Exato. Não tem, porque era uma concorrência para 2 anos. Qual agência se sustenta trabalhando com zero remuneração oficial? Não tem. Sim. Então, o Banco do Brasil assinou um contrato em que ele estava ciente de que aquela empresa tinha... Ela estava falando, olha, tudo bem, você vai pagar, eu vou pagar 0 para você e te autoriza a fazer caixa 2. Praticamente é isso, no fim. Ô Sergião, eu vou te falar, eu tenho 30 anos de profissão, 21 de agência. Eu acho que eu participei de uma licitação. Eu construí toda a minha jornada nunca trabalhando com licitação, porque eu acho que ainda no Brasil a licitação é muito governamental. O que eu digo governamental? É muito atrelada a partidos políticos. Então, é a agência que é do partido tal. Então, isso eu nunca perdi tempo com isso, porque é um trabalho muito grande de documentação. Então, assim, eu nunca participei de licitação. Mas você tocou num ponto muito importante, que quando eu sempre falei do coletivo, né? Eu aprendi uma coisa com o Edu Lira muito importante. O Edu Lira fala assim, todo mundo é um... Edu Lira, do Gerando Falcões. Que eu trabalho como voluntário. Ele sempre fala, Celhão, todo mundo é um pontífice. Como assim, pontífice? Todo mundo é ponte de algo. Eu sou uma ponte, você é uma ponte, todo mundo é ponte. Então, o que ele quer dizer? Que nós somos pessoas de conexões, de relacionamento. Então, quando eu entrei para a Ampro, eu falei, vou tentar, porque assim, tem muita agência também que alimenta esse mercado que a gente vive... Esse ecossistema viciado. Viciado de concorrência, de receber 90 dias. O que o cliente fala para mim, muitas vezes? Célio, você não vai aceitar, porque eu tenho fama no mercado de falar não para as coisas, né? Muita concorrência eu não participa, algumas participam, porque também tem conta para pagar. Daí eles falam, se eu não aceitar, alguém vai aceitar. Enquanto tiver esse aceitando, o mercado não vai parar. E aí esse é o nosso ecossistema, porque sempre vai ter alguém que vai aceitar. Ou porque pode, ou porque é caixa 2, ou porque não paga imposto, ou porque não paga funcionário, ou porque é herdeiro e tem muito dinheiro e pode aceitar não receber. Isso aí tem tudo. Então, eu acho, de novo, a conscientização não é só das marcas, a conscientização é de toda a cadeia, do profissional que tem que exigir da sua agência, que às vezes não participe de concorrências assim, os donos, empresários, entender que não dá para ficar participando de concorrência com 10, que não tem que aceitar, às vezes, honorários baixos, que não tem que aceitar um leilão virtual, onde você tem que dar lance. Então, assim, a gente tem que se conscientizar disso. A gente tem uma visão muito rasa do que a gente quer construir para o mercado. Todo mundo enxerga o amanhã. E eu entendo, porque o nosso mercado é de pagar conta amanhã. Tem mês que a gente não sabe nem como vai ser o mês que vem, porque é tudo concorrência, pode ganhar como você pode perder. Eu acho que a gente tem que agora, a única solução é a conscientização do que estamos fazendo. Foi nessa época que você fez aquela campanha de combate à concorrência desleal, né? A gente fez uma campanha já na gestão da Elo, eu presidente do conselho, porque daí eu fiquei 4 anos na gestão da Ampro com o Wilson, ele como presidente e eu como chairman. Daí acabou a nossa gestão, veio o Alexis, eu fiquei no conselho. Passou 2 anos do Alexis, eu fui presidente do conselho, trouxe a Elo já acho que está há 3 anos. Teve a Paty. Teve a Paty era diretora-geral, junto com o Alexis. Na minha gestão do Wilson, a Paty Segato era a diretora-geral, que tocava mesmo dia a dia, porque eu e o Wilson, a gente era voluntário da Ampro, né? Não era um cargo remunerado, né? A gente estava como voluntário ali. A Paty é diretora-geral, ela permaneceu na gestão do Alexis, depois ela saiu.
Né, quando eu assumi a gestão com o presidente do conselho, eu falei, a gente tem que mudar a Ampro. A Ampro tem que ser, a gente tem que profissionalizar a Ampro. Não dá para ter voluntários mais na presidência. A gente tem que ter pessoas dedicadas no dia a dia, porque a nossa jornada precisa de muita energia. Daí a gente trouxe a Elo já trabalhava comigo na KM por muito tempo, e a Elo é uma grande mulher que representa muito bem o nosso mercado. Ganhou o Prêmio Caio agora, parabéns Elo, parabéns Serjão, por esse prêmio, né, 25 anos do Prêmio Caio, premiando a Elo e muitas mulheres. Foi o ano que o Prêmio Caio... Quantas mulheres foram premiadas? 6 mulheres para um homem. Muito bem, é isso que a gente espera. Da Elo veio e a gente lançou essa... Essa é uma curiosidade, eu estava ali, o segundo Prêmio Caio, sabe onde foi? Onde? Onde você falou agora há pouco, Moinho. Moinho, então. Você vê, mas em 2001. Você vê, é isso. E na gestão quando foi eleito presidente do conselho, ele falou, olha, eu só vou voltar para a gestão da Ampro se a gente conseguir fazer algo diferente. Então vamos trazer a Elo e vamos fazer uma campanha forte. Acho que agora a gente tem que ser um pouco mais, o tom um pouco maior, sem ser agressivo, mas ser assertivo. E a gente lançou a campanha Estamos Esgotados, que a gente pegou a brincadeira do ESG, que o SG virou a palavra esgotados. E a gente mostrou de fato o que acontece com a gente. Então as pessoas falam, a campanha foi agressiva. Não, a campanha foi assertiva. Se o assertivo para você soa agressivo, é porque você entendeu nossa dor. Mas isso já foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Mas você fez uma campanha antes. Durante a pandemia... Antes da pandemia, você já tinha feito a primeira. Não, você fez antes da pandemia, você fez uma campanha que é da concorrência desleal. Eu fiz job entregue, job pago. Isso não foi nem uma campanha, foi uma vontade minha de se expressar. Foi um artigo que eu escrevi na época, que repercutiu muito e começaram a me chamar para falar, que era o job entregue, o job pago. Que se eu entreguei o projeto, eu quero receber. Que era muito dessa campanha. Não dá para aceitar eu entregar um projeto e receber em 90 dias. E é engraçado que a minha discussão era, quando você faz um evento, você sabe melhor que eu, você vai ter uma atração musical. Então vamos ter um show da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, se ela não ganha 100% um dia antes, ela não vai pisar no palco. Então por que o artista, o cliente consegue pagar antecipado e agências, os profissionais não podem ser pagos também antecipado ou um dia depois da realização? Então foi a campanha Job Entregue e Job Pago que eu fiz. Isso como Célio, não foi como Ampro, não foi como AKM, foi como Célio, porque eu estava vendo a necessidade de alguma voz levantar uma bandeira de um assunto tão importante. Mudou? Não, nada mudou. Mas ali a semente está plantada. Aí você fez aquela campanha que era Não Temos Plano B. Exatamente. Isso foi no começo da pandemia. Tem várias campanhas. É que não era campanhas, foram mais iniciativas para a gente tentar, de alguma forma, chamar a atenção. Pelo menos ser escutado. Olha, já que você não consegue transformar, já que você não consegue aceitar, já que você não consegue entender, pelo menos escute. Porque daí você vai falar, eu escutei e não fiz. Porque muitos falavam, como que é então agora? Então tá tudo nas claras. Então daí foi vendo várias campanhas. Está me fugindo até o nome da campanha também, que foi na tua gestão e do Wilson, que foi tocada pelo Ronaldo. Ronaldo vários. Ronaldo o Ronaldo liderou muito tempo... Ronaldo Ferreira Júnior. Claro, grande empresário. Ele liderou muito o Comitê de Relações Sustentáveis. Então teve de concorrência até 4 agências, teve valores, né? Política de valores da Amplo. Então a gente sempre tentou. A gente fez roadshow para o Brasil todo, visitamos as regionais da Amplo pelo Brasil. Tudo conscientização. Mas nós fizemos até dentro do fórum uma sessão dos valores. Você sempre teve ao nosso lado. Pegamos todos os participantes para entender. Quer dizer, era um trabalho muito forte de conscientização. Agora, é quase uma reeducação. Agora, o que eu é estranho, que eu convivo com a Amplo desde o início, praticamente. Sim, a Amplo tem 31 anos. Por exemplo, há 20 anos atrás, ali nós fizemos junto com o comitê que havia a Covia na época ainda, a gente criou as melhores práticas. Exato, melhores práticas, tem até hoje. Esse foi um projeto, esse projeto nasceu na revista, a gente fez muitas reuniões e estávamos até que chegou uma hora, fizemos melhores práticas. Eu me lembro que o mandamento número 1 do melhores práticas, não sei se ainda é assim hoje, mas acho que deve ser. Se você está contente com a sua agência, não abra licitação. Exato. Está dentro das melhores práticas. Isso foi criado na revista Eventos, a gente fez, estava Gilmar Pinto, o Edmundo, que aliás, era aqui de público até,
me solidarizar com ele, que o falecimento da esposa dele ontem. Então, o Edmundo estava com a gente lá, aquele Cintrão. É muita luta, muita luta. Mas o que eu vejo é que, apesar de tudo isso, sério, isso me deixa, às vezes, sem entender. Nós não conseguimos mudar o jogo. O jogo continua sendo jogado da maneira errada. Uma parte, e você tem razão, é porque as agências não mudam o seu procedimento e os clientes se aproveitam. Vamos dizer, eles estão... Bom, já que vocês aceitam, eu vou continuar jogando esse jogo. Então, essa mudança tem que acontecer. Quer dizer, a propaganda, eu já atuei um pouco nessa área, eu fui um dos primeiros signatários do CONAR, lá atrás, 30, 40, anos 70 isso. E eles fizeram o CONAR, e o CONAR funcionou. Mas regulamentou. E ele tinha, eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião com a Amplo e vieram, mas temos que fazer o CONAR aqui. Eu falei, gente, é difícil. E quando a gente construiu o CONAR, eram 3 pernas, que é a agência, o anunciante e o veículo. Sim. E a perna que fazia funcionar era o veículo, que eram não tantos, e veículos que faziam. Porque quando o CONAR fala assim, essa propaganda tem que sair do ar, quem tira do ar é a Globo, quem tira do ar é a Folha. É o veículo. E não tem. No nosso setor, nós não temos o veículo. Não temos. Porque o veículo são milhares de hotéis, centros de convenções, tudo. Praça pública. Então, quem é que faz? Gente, não tem como montar o CONAR se nós não temos a terceira perna. Exatamente. E aí temos que encontrar uma outra forma. Isso eu falei. A luta continua. É uma luta, mas é uma luta que você não... na propaganda funciona porque existe alguém que faz funcionar, que é o veículo. Hoje os veículos estão muito menos bem posicionados. Antigamente eles eram... Primeiro, tinha um dono praticamente. Sim. Hoje muitos veículos já não têm mais essa característica tanto de dono. E muda o jogo. Essa mudança de jogo que tem que acontecer. Tem que acontecer. Não sei se vai acontecer tão rápido como a gente espera, mas ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer até pela sobrevivência do nosso mercado. Senão daqui a pouco, se vai acontecer, Sérgio, a gente não vai ter gente querendo trabalhar no nosso mercado. Porque com a pandemia, as pessoas entenderam também um pouco da relação com o trabalho, né? As pessoas ficaram mais em casa, as pessoas começaram a se permitir sentir sentimentos que ainda não tinha na época. Então, muitas mães tiveram a oportunidade de buscar os filhos na escola, que às vezes não faziam porque estavam no dia a dia de um trabalho. Almoçar com a família. Almoçar com a família, cozinhar, reunir a família na mesa, sofrer por dentes que perdemos, né? Do nada, na Covid. Então, as pessoas começaram a ter um olhar mais humano para a sua trajetória, que foi importante, né? Isso também as pessoas internalizaram. Então, hoje, daqui a pouco, as pessoas não querem mais sair meia-noite da agência e pedir pizza. Isso não é uma coisa mais legal, ninguém quer mais isso. Então, só que se a gente não criar um ambiente saudável para esse mercado, daqui a pouco não vai ter mais esse mercado. Porque também as pessoas, do lado meu de empresário, não dá também para eu fazer um projeto e receber em 90 dias, o fluxo de caixa da empresa também não funciona. Então, você imagina como que é isso. Então, assim, é tão simples que eu acho você ter empatia e respeito pelo ser humano. Então, assim, quando um cliente, às vezes tem cliente que passa um ajuste às 7h30 e fala, amanhã quando eu chegar, eu quero, eu pergunto, tá bom, quem vai fazer? Porque você está indo para sua casa ficar com a sua família, a minha equipe também quer ir para casa ficar com a sua família. Então, não dá para você, 6h30, pedir uma refação e pedir para no dia seguinte, quando chegar, tá pronto. Porque alguém vai ter que trabalhar de noite para poder. Então, ou você se organiza e passa meio-dia, ou você vai se pensar no dia seguinte. Não, que a pessoa, quando faz esse pedido, não entende que também tem uma mãe, também tem um pai, ou às vezes tem alguém que quer só ir para casa, ou quer ir para a faculdade, ou quer ir para a academia, quer ver um filme. Então, assim, será que a pessoa não pensa nisso? Quando a gente estava fazendo o manual de melhores práticas,
tinha acabado de acontecer um fato que foi muito, que eu guardo até hoje, que a gente conversou muito ali, que foi um cliente que chegou, fez uma licitação com 10 agências e pediu para cada uma das agências apresentar 3 propostas de viagem de incentivo completa. Quer dizer, ele movimentou 30 propostas, isto é, eram 30 hotéis, 30 companhias aéreas, quer dizer, virou, e que apresentou 30 destinos diferentes, cada um, quer dizer, e chegou. E era uma pessoa nessa empresa que estava mais ou menos, não era júnior, mas um pouco acima do júnior. Bom, as 10 agências apresentaram, tinha 30 propostas em cima da mesa. Quando ele recebeu as 30 propostas, ele abriu em cima da mesa, ele olhou para aquilo e ficou perdido. Como é que eu julgo esse quebra-cabeça? Daí ele chamou o chefe, que era experiente, tal. O cara olhou assim para aquilo e falou, você pediu 10? 30. Você tem 30 propostas aqui, o que você quer? Você quer que eu te ajude? Você descasca essa banana, porque eu não vou entrar nessa. Claro. Como é que eu vou agora, não tem nem pé nem cabeça, você não deu nem diretriz para dizer, olha, eu quero isso, isso, aquilo, e eu, pelo menos, ter um nexo entre as propostas. Não, aqui tudo é bom. Claro. O que eu vou, vai escolher o quê? Meu filho, essa banana é tua, descasca. O BO é seu. Resolva. E o cara, quer dizer, você imagina o tempo que foi usado para poder montar essas 10 propostas. Então, você imagina... Que não é só da agência, é o hotel mandando proposta, é a cenografia mandando proposta, é bomba. Então, Sérgio, tem 2 coisas que é importante pontuar aqui. Primeiro, assim, cliente que faz um grande evento e não quer ter dia de montagem. Ah, peguei um dia de montagem. Daí você fala, mas um dia de montagem a gente não monta essa estrutura gigante. Como a gente faz? Ah, vão ter que virar à noite. Primeira pergunta que eu faço assim, você ou alguém do seu time vai virar à noite? Quem você quer que os outros virem à noite e você não? Não, até porque ele não vai virar à noite, mas no dia seguinte, quando chega, ele acha rei e vai querer que você faz. Daí eu falo assim, tá bom, nós podemos até virar à noite, desde que a gente tenha equipes por turno, porque eu não vou fazer a pessoa fazer a montagem, virar à noite no dia operar o evento. Então nós vamos ter que pagar turnos diferentes de pessoas. A pessoa trabalha 8, vai vir outro turno. Ah, mas vem... Então você paga. Então assim, isso já mostra um pouco da falta de empatia pelo ser humano. A pessoa querer que um evento todo seja montado em um dia e não importa quem que vai fazer, como vai fazer e tem uma verba para isso. Outro ponto, concorrência. Hoje no mercado de evento, quando a gente participa de uma concorrência, você não entrega uma ideia só, olha, eu acho que tem que ser assim. Você entrega tudo, 3D. Você imagina, eu participei já de uma concorrência que a agência investiu R$100 mil. Porque tinha de ter maquete, 3D, tudo para perder. Então, como assim? Como que você investe para perder? O que você falou, é uma cadeia que está investindo. E muito do culpa da gente. A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, que eu estou na presidência, mas na época eu não era, a gente criou um projeto, foi muito bacana, até foi uma agência do ABC que criou, que era para poder registrar os projetos. Eu sei que a Ampro tem esse projeto, mas a gente fez isso de uma maneira que ficasse todo documentado, com todo um procedimento. E eu lembro que o custo para poder registrar cada projeto seria R$500, vamos dizer. Exato. Nada. Pífio. Não teve adesão, o projeto morreu por falta de adesão, porque as agências não... Bom, você tendo o registro... A primeira coisa, eu trabalhei muito, comecei nossa editora começou fazendo mapas turísticos. A primeira coisa que eu terminava o mapa, eu ia para a Biblioteca Nacional depositar meu mapa. Tanto que eu tive o problema, uma Secretaria de Turismo de Brasília copiou o mapa. Nós entramos na justiça e falaram, é meu. Aqui é meu, tem que pagar, acabou. Agora, se você tem isso, até hoje, a Amplo continua com o processo lá, acredito que não tenha... Pouca adesão? Pouquíssimas vezes alguém registra. Para mim, a primeira coisa que a agência tinha que fazer, como forma de conscientização, eu fiz um trabalho, eu vou registrar. Exato. Fica o convite aí para todo mundo, registre seu projeto na Amplo. Exato, mas a Amplo, você tem que fazer uma coisa que vocês não fizeram e que eu acho que eu vou sugerir, que a gente tinha no nosso, que era, no projeto tinha um selo. Sim. Mostrando que aquele projeto era registrado. Sim. Quer dizer, o cliente, pelo menos... Já chega para ele registrado. Ele chega e ele vê. Boa ideia. Então, a gente... Por quê? Porque
ele não pode nem alegar que ele não Eu sabia. vou te falar, Sérgio, eu não vou te falar 100%, mas vou te falar que eu acho que 80% do evento que acontece, que veio fruto de concorrência, eu posso garantir que 80% é um pouco de ideia de cada proposta recebida. Sim. Mas como que o cliente fala, reunimos aqui internamente, a gente acha que cenário poderia ser rosa. Pode ter certeza que algum projeto entregue, o cenário era rosa e a gente nunca vai saber. Então eu posso garantir que pelo menos 80% do que vai para a rua é fruto de ideias, um pouquinho de ideia de cada proposta. Eu não chego a ser 80%, eu acho que é ali. Mas eu tenho certeza, 50%, uma porcentagem grande. Há um rouba, e que, primeiro, as agências não registrou seu direito autoral, e de outro lado, as agências têm medo de se contrapor ao cliente. Exatamente. Então, com isso, ela acaba se deixando Ela se permite. ser roubada. É roubada participando da licitação, é roubada no prazo de pagamento, é roubada na sua ideia. Isso também um pouco em função de uma concorrência depredatória. Exato. Quer dizer, a pessoa que entra numa licitação e oferece zero, para mim foi uma coisa gritante. Gritante, zero. É zero, assim? Então, não pode. É duro. É o momento de, acho que as pessoas fazerem esse exame de consciência e ressignificar seus valores, sabe? Olhar mais para a pessoa do lado, entender que todos nós somos, né, seres humanos com as mesmas fraquezas, com as mesmas fortalezas, não as mesmas, mas com fortalezas, com fraquezas, e a gente precisa se entender. A gente precisa ter essa empatia do ser humano. Eu acho que no mundo de hoje, eu falo no mundo geral que a gente está vivendo, né, nas novas gerações, da nossa geração, da sua geração, a falta de empatia. As pessoas não estão conseguindo enxergar quem está do seu lado, quem está na sua frente. As pessoas enxergam a câmera, mas não enxergam a pessoa que está por trás da câmera. É isso que eu acho que esse momento, para mim, é perigoso do anti-SG, o anti-clima de tudo. É olhar pouco para as pessoas e mais para o processo, para o sistema. É isso que você citou. Onde eu recebi uma mensagem do Edson, que faz a edição desses programas. Ele falou: Sérgio, obrigado por ter citado no final o meu nome. É a primeira vez que alguém me lembra que tem alguém que editou os programas. Então vamos falar qual o nome dos câmeras hoje? Will, Nicolas, Vitor, então Ian. Então os 4 que estão aqui com a gente hoje. E vai o Edson que vai editar depois. Então o Edson que vai fazer a edição depois. Isso são fundamentais. O Prêmio Caio foi criado. Giovana está aqui também, assessora. Então, você viu quantas pessoas estão aqui? O Prêmio Caio foi criado exatamente com esse objetivo. Isso. Era dar visibilidade para para os invisíveis, como hoje a gente usa essa palavra invisível. Sim. Porque a própria agência era invisível. Sim. Até o Prêmio Caio, depois o Amplo e tal, as agências eram invisíveis. Quer dizer, todo projeto, todo trabalho era do cliente, o cliente aparecia, o cliente fazia. Ninguém nem sabia qual era a agência que tinha feito aquele trabalho. Posso quebrar o protocolo? Vamos. Todo mundo aqui, então. Deixa a câmera ligada, vem todo mundo aqui, então, mostrar a cara para quem está o cliente ali, ver quem está por trás. Então, vem, Ian, todo mundo aqui, vai aparecer hoje, e o Edson, depois você fala que o Edson, você põe a fotinha do Edson aqui. Então, vamos mostrar que por uma simples entrevista que a gente está dando, não simples pelo conteúdo, mas simples pela organização, quantas pessoas por trás tem? Vocês já apareceram alguma vez? Então, vem aqui, ó. Vem cá, Sérgio, vamos aqui mostrar. Então, aqui, ó. Gabriela vem também. Vem aqui. Vem, Giovana, também. Ó, aqui, ó. Então, ó, você que contrata uma entrevista, um podcast, olha quantas pessoas estão por trás aqui fazendo esse trabalho acontecer. Não é? Então, quando você for fazer a contratação, vem, Gi, aqui mostrar quantas pessoas... Uma mulher. Tem uma mulher, faz favor, né? uma mulher. Aqui nós estamos... Então, assim, ó, olha quantas pessoas fazem esse podcast, essa entrevista acontecer. É isso. Então, você saiba que tem pessoas por trás de tudo isso. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Isso foi exatamente o propósito quando a gente criou o Prêmio Caio, e que depois a Amplo criou o Amplo. Era a gente valorizar. E hoje, graças a Deus, eu não, por mérito da Amplo, por mérito nosso, não vou ser humilde nessa hora, as agências hoje se projetaram. Exato. Eu acho que tem agências muito conhecidas e profissionais das agências muito conhecidos. Graças ao trabalho da Amplo, o trabalho que a gente fez, e que, graças a Deus, deu esse resultado. Mas nós vamos assim, Sérgio, eu não sei
se a gente vai conseguir o êxito da transformação, mas eu nunca vou deixar de falar. Enquanto eu puder, tiver a energia e a paixão, eu vou continuar falando. Porque eu sei que eu sou ouvido, eu estou aqui num programa de grande audiência, eu sei que vou ser ouvido, então, quanto eu puder falar, convidar as pessoas para o diálogo, me convidarem para uma mesa, para a gente discutir, ponderar, escutar e falar, eu vou continuar. É o que nós temos que fazer. Agora, dia 19, vai ter uma primeira reunião. A Secretaria de Cultura do Estado vai fazer um trabalho forte de educar. Exato. Então, e já a gente conversou, as entidades vão ser envolvidas, vai ter verba para fazer isso, o governo do Estado está... Isso é muito bom. E é um programa dedicado exclusivamente ao setor de eventos. Exato, é isso. Nossa indústria precisa ter essa valorização, inclusive na preparação. Nós, na academia, criamos o SEG, que é a Certificação Profissional. Isso é uma coisa que também nós temos que mudar no nosso setor, que é a maior parte de quem trabalha no nosso setor, eles não têm a vontade de aprender. Falta no brasileiro, mas em nosso setor isso eu sinto muito, a vontade de aprender. Eu lembro que há uns 10 anos, no Fórum Eventos, eu trazia uma Sukov, que ela faz eventos educacionais nos Estados Unidos e ela leva 5.000 pessoas em cada evento dela. Ela veio participar do fórum com a gente e ela falou: Sérgio, eu não entendo. Não entendo vocês brasileiros. Isso que você está fazendo aqui, nos Estados Unidos, eu punha 10.000 pessoas e cobrava $1.000 cada uma. É isso. Você dá de graça e você não consegue pôr 500. É isso. Porque é mentalidade, é mentalidade. A gente fez agora o SEG. Vamos perseverar. Eu consegui 8 alunos na primeira turma para poder fazer uma certificação. É mentalidade. Sério, são 140 horas de aula. É mentalidade, tem que mudar. 22 professores. Paulo Otávio, P.O., o Juan Pablo, Pati, Bárbara Duran, Elza Sumori. Mas a gente, o Sergião, eu acho que a gente vai vencer pela insistência e persistência. Não, eu não desisto. Eu vou continuar falando, seja através do programa que eu tive, do meu livro, eu como representatividade do mercado, eu vou continuar falando. Sobre esse assunto, acho que a gente falou bastante. Vai ter que fazer um outro programa depois. Agora eu quero falar, vamos mudar um pouco de assunto. Eu observei que você tem sido jurado em vários certames, vamos pôr, e premiações, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu queria falar um pouco da sua experiência como jurado e qual a importância das premiações. Você, inclusive, lidera uma premiação muito boa, que é a da Ampro, mas você também é jurado de outras. Então, vamos entrar um pouco nesse assunto. Para mim, ser jurado de tantos prêmios que eu já fui, para mim é uma honra, é um reconhecimento e mostra que eu estou no caminho certo. Mas eu me sinto muito honrado quando já fui jurado, acho que quase todos os prêmios da comunicação que já teve. Eu tive a honra de ser convidado, Fui jurado em Cannes em 2017, foi uma experiência incrível de estar lá em Cannes, conversar com outros jurados, eram 11 países diferentes, outras 11 culturas diferentes. Foi uma experiência única, que enriqueceu muito eu como ser humano, eu como empresário. E tive jurado na Argentina, na Europa, só na Ásia que eu não fui ainda. E a premiação, eu acho que é fundamental em qualquer mercado, não só no nosso. Mas a premiação é importante para valorizar não só a ideia, mas valorizar quem está por trás da ideia. Porque a ideia não é minha, a sua, da Giovana, do Ian. A ideia é um coletivo de pessoas pensando numa ideia. Então, quando você tem as premiações, que às vezes falam, ganhou o prêmio tal, marca tal, agência tal, é muito importante as pessoas pararem e ler a ficha técnica das premiações, porque é muita gente envolvida. Que nem, só aqui hoje nós estamos em 10. Então, assim, eu acho que a premiação é importante para valorizar o mercado, para construir mercado, para dar voz ao mercado. Então, eu sinto muito honrado quando eu sou convidado, aprendo muito sendo jurado, e eu acho que no Brasil também a gente tem prêmios importantíssimos, como o Prêmio Caio, como o prêmio da Ampro, que foi Globes. Eu acho que
é fundamental manter essas premiações para a gente mostrar o nosso trabalho. Eu acho que através das premiações, os melhores projetos, as melhores ideias ficam conhecidos, os profissionais são reconhecidos. Então, eu acho fundamental na construção de qualquer mercado vitorioso as premiações. É uma das coisas que eu gosto muito no Prêmio Caio, falando do filme, a gente sempre, claro, tem que contar. É o acervo que ele claro. criou. E hoje nós temos 10 mil cases, mas eu estou falando dos 10 mil cases, que aliás eu convido todos que estiverem nos assistindo a ir lá, porque dentro do acervo você pode acompanhar desde 2005, ótimo, então, como que se fazia um lançamento de produto em 2005, como se faz hoje. A premiação serve para manter viva a memória do mercado. Agora, de um outro lado, se você for ver lá, em todos os cases que estão lá, tem o nome da ficha técnica completa. Ótimo, tem que ter. Então você pode olhar lá todo mundo que trabalhou. E isso foi sempre uma exigência de que do Prêmio Cartier, de que a ficha técnica tem que estar completa. Não só a ficha técnica da agência, como também do cliente. Claro. E se tiver de parceiros. Porque às vezes é uma coisa engraçada, porque às vezes para você poder escrever um case, você precisa ter quatro cartas de autorização. Para você ver como é complicado, porque você tem que ter o cliente, claro, que muitas vezes aquele job chegou através da agência, então tem que ter autorização da agência. E isso aí teve uma empresa de projeto que criou aquele stand. Sim. E tem a outra, claro, que montou, que é que está concorrendo, que todos montou. São merecedores do prêmio. Todas têm que ter, inclusive no nosso categoria, cada um, desde que esteja na ficha técnica, ela pode inclusive receber um jacaré também. Então, mostra a cadeia de valores sendo respeitada. Isso que é muito importante a gente fazer. E é bacana, o trabalho de jornal. Eu estava no jantar agora, terça-feira, conversando com a Elô. Ela acabou de voltar da Itália, que ela foi participar de uma premiação lá. E ela voltou muito satisfeita do que ela viu lá. É engraçado que o Brand Experience, né, que é o nosso segmento, é muito mais valorizado lá fora do que aqui dentro. Sim. Hoje, no Festival de Cannes, um festival que nasceu para publicidade, a categoria que tem mais inscrições, mais que filme, mais que tudo, é Brand Experience. Então, já a categoria de Brand Experience tem mais inscrições que a categoria de filme publicitário. E não é que é mais pouco, é quase o dobro. Não, somos um setor que... Esse programa vai ter que ser dividido em bastante partes, hein? Não vai... Vou entrar já para finalizando. Duas outras facetas da sua vida, e que eu sei que são as que hoje você mais gosta. O viajante e o escritor. Então, eu queria que você falasse um pouco do viajante, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse, e do escritor. Eu sempre gostei de viajar, porque viajar me abastece de cultura, me abastece de conteúdo. Eu acho que o mercado de eventos é um mercado que muda tudo. E quando a gente está conversando aqui agora, alguma tecnologia nova está sendo lançada, algum cenário está sendo novo. Então, viajar para mim não é só o ato de viajar, para mim é um trabalho viajar também, porque é onde eu me abasteço de novos conteúdos, novas experiências. Eu gosto de visitar muito museu, instalações, porque é ali que me abasteço de novas ferramentas para o meu trabalho. Eu hoje já visitei 81 países, né? Eu tenho a meta de conhecer 100 países, espero que eu consiga, e porque eu gosto de pessoas. Assim, a coisa que eu mais gosto, às vezes, de viajar é sentar numa praça ou no restaurante e ver o que está acontecendo ao meu redor. As pessoas, como elas se comportam, a cultura. Isso é muito fascinante. Então, assim, viajar para mim, além de ser um descanso de mente, ao mesmo tempo um abastecimento de mente, porque é onde eu conheço várias culturas, várias tecnologias. Por exemplo, a gente fez um evento agora para a Bradesco Seguros, que até foi premiado agora no Prêmio FIP como o melhor evento da América Latina, que a gente trouxe a esfera de LED para o evento. E foi numa viagem que eu fiz para Las Vegas no ano passado, que eu conheci aquela Las Vegas e falei, vou levar para o Brasil uma esfera menor e vamos usar no evento. E usamos em abril para o Bradesco Seguro, a primeira esfera, né, de LED do mercado. Isso que é a construção do projeto criativo da KM. Então, a viagem para mim é onde eu me encontro mais. Como eu disse lá no começo, eu sou uma pessoa movida a paixão. Se eu não acordar apaixonado por algo, eu volto a dormir. Porque eu sou movido a trabalhar com paixão. E é engraçado, tem algumas praças que são memoráveis. Você tem aquela Praça Central de Veneza. Sim. Eu me lembro, a viagem, eu sentei com meu filho,
Tem aquela orquestra tocando música clássica atrás, aquela praça enorme na frente e a gente tomando vinho então, no final de tarde. Além de ser uma experiência memorável ao lado do seu filho, que vai levar para o resto da vida, uma experiência sua que você lembra agora. Então, viagem é uma coisa que me fascina. Essa Praça de Veneza é linda, então, né? Tomara que eu consiga os 100 países. E o livro? O livro. Os livros, né? O livro. Esse é o primeiro, né? Até tá aqui. Ó, nesse cenário de livro, ó, Jornaleiro da Guerra, vendido na Amazon, eletrônico e impresso, e todos vão com minha autógrafo. Numa viagem que eu estava na ilha de Córcega, que é uma ilha francesa perto da Itália, eu comecei a olhar aquelas ruínas da Segunda Guerra. Daí eu falei, Segunda Guerra Mundial, eu falei, como será que as pessoas... Qual era o amor nesse momento de guerra? E eu tive a inspiração de escrever o Jornaleiro da Guerra. O Jornaleiro da Guerra é um romance que se passa na Segunda Guerra Mundial entre uma judia polonês e um alemão. São dois jovens de 18 anos que se apaixonam. E tem uma história de amor que chama o Jornaleiro da Guerra. Ele é um entregador de jornal, ela é uma estudante. E é uma história que acontece na guerra, o cenário da guerra. Eu demorei 6 anos para escrever esse livro, porque eu comecei antes da pandemia. E como é um livro que trata de morte, né? Porque não tem como falar de Segunda Guerra Mundial, não falar de morte. E eu tive um bloqueio criativo durante a pandemia, porque eu me cobrava, pô, com tanta gente morrendo, eu vou escrever um livro de morte. Então eu parei durante a pandemia. Quando acabou a pandemia, em 2022, estava acabando o livro, eu falei, está faltando alguma coisa para eu acabar o livro. Eu peguei um avião, fui para a Polônia e acabei o livro dentro do campo de concentração de Auschwitz. Eu fiz a visita de Auschwitz, entendi o que era aquilo, sentei na biblioteca de Auschwitz, que no final que acabou o passeio tem uma biblioteca, e acabei de escrever meu livro lá. Então quem gosta de romance, gosta de história, recomendo aqui o livro. E... Está fazendo outro agora. Estou fazendo a continuação desse. Estou escrevendo a continuação desse e mais um. Mas é com os mesmos personagens? Os mesmos personagens. Eu estou escrevendo... Esse já é pós-guerra ou durante a guerra? Pós-guerra. O que aconteceu depois? E fui convidado por você, né? Vai ter um livro novo aí, um projeto novo aí que você está lançando. Tive a honra de ser convidado para escrever um capítulo. Então segure aí que ano que vem... Convenções. Tem a continuação desse, que chama Enfermeira da Guerra, e um livro ao lado aqui do meu querido amigo Sérgio Junqueira. E durante a pandemia mexeu muito comigo, né? Porque da noite para o dia o meu mercado fechou. Ninguém mais fazia evento, né? Por causa do aglomeração, e muita gente perdendo emprego. E eu me senti na obrigação de fazer algo para trazer um pouco de suspiro, de inspiração. Eu criei o Fala Célio, né? Que foi um programa que eu fazia da minha casa, que eu entrevistava personalidades para falar um pouco de comunicação, né? Então, foram 33 programas ao longo de 2 anos. Comecei com a Sabrina Sato, Edu Lira, Paulo Oliveira, Cauã Raymond, Cláudia Raia, tem grandes nomes do nosso mercado, Caxixe, Sara, Parisotto, Ricardinho Dias. Então, foram programas que eu tentei pegar as pessoas toda segunda-feira ao vivo, aquelas pessoas que estavam tristes em casa, e trazer um pouco de comunicação. Então, trouxemos temas maravilhosos. Então, Edu Lira falou do empreendedorismo social, Cláudia Raia falou do papel da mulher 50 anos mais, Bruno Galhaço falou, né, do racismo do Brasil, ele tem 2 filhos negros, Rachel Maia falou do papel da mulher preta no mercado corporativo, Ana Paula Padrão falou da mulher, também da liberdade da expressão de mulher, Juliana Paz também falou. Então foi um programa que me deu muito prazer esses 2 anos, me ocupou durante a pandemia. Sei que trouxe muita inspiração para as pessoas que estavam em casa naquele momento de desespero, de não ter trabalho e não se apegar a nada. Então, acho que tudo isso foi somando. Eu sempre fui um inquieto. Eu nunca fui de aceitar alguma coisa. Eu sempre fui de tentar entender por que eu tinha de aceitar Quem aquilo. quiser assistir o programa, está onde? Está no YouTube. Só digitar Fala Célio, tem lá os programas do Fala Célio. Então, é isso. Então, o livro Fala Célio, hoje, eu estou em conselho de várias empresas, aquilo que eu falei um pouco, né, do privilégio e responsabilidade. Então, hoje eu faço parte de conselhos de muitas empresas e ONGs de transformação. Então, eu estou no Gerando Falcões, estou no Voz das Periferias, estou no Fim for She, que são mulheres no mercado de trabalho financeiro, estou no Instituto Paulo Gontijo, que é sobre a doença da ELA, estou no Mentoria na Periferia, que é um projeto maravilhoso de formar jovens na mentoria. Hoje eu tenho 4 jovens que eu faço mentoria voluntária. E é isso, porque eu entendi também que o papel do agente da comunicação
não é só aproximar pessoas de marcas, é transformar, é unificar pessoas, é aproximar pessoas de marcas, pessoas de causas e marcas de causas. Eu acho que é o tripé que faltava na minha vida. Eu sempre trabalhei com pessoas, trabalhei com marcas. Faltava algo, que é a causa. Então hoje a minha vida está nesses 3 tripés: trabalhar com pessoas, com marcas e com causas. E se eu puder juntar tudo isso numa coisa só, para mim é o ápice do que de fato é a minha missão nessa terra. Unir pessoas, marcas e causas num projeto transformador. E para terminar essa entrevista, eu vou voltar ao começo. Vamos voltar ao começo. Aos seus ancestrais. A homenagem à sua avó paterna, o Centro de Transformação Jacira Shekhar Askar. Que é exatamente esse tripé que você falou. Então, eu queria que você terminasse falando disso. O que te levou ao centro de... E olha, a bonita palavra, de transformação. Sempre fui ligado à minha avó, ela viveu até 101 anos, lúcida, era onde me abastecia, todo domingo eu estava com ela, até me emociona um pouco de lembrar, porque foi recente. E minha avó sempre foi uma pessoa que cuidou muito das pessoas, né? Por ser italiana, também casado com libanês, então a casa dela era uma casa que sempre tinha muita gente, ela sempre quis ter muita gente próxima, era almoço, e minha avó sempre olhava para alguém do lado. Minha avó criou filhos que não eram dela, sempre estava ajudando. Minha avó fazia coisa de Cosme e Damião, mandava doce. E quando ela faleceu, eu estava muito envolvido com Voz das Periferias. Eu falei, a passagem dela não pode ser uma passagem de esquecimento. E eu estava muito... E Voz das Periferias falou, a gente precisa ter um centro maior aqui para receber mais as crianças, né? Eu falei, eu vou montar esse centro. Em homenagem à minha avó, eu vou montar esse centro para você. E daí que chamou o Centro de Transformação Jacira Shekhar Askar, que é na Vila Prudente. Hoje a gente atende crianças e jovens e adultos. E dentro do Centro de Transformação a gente tem oficinas de jiu-jitsu, boxe, arte, dança, maquiagem, sobrancelha, trança, que é a forma da gente profissionalizar, educar essas pessoas que não têm esse acesso. Então, ontem mesmo teve formatura de um curso de mulheres na maquiagem. Amanhã, né, vai ter o Natal, lá na favela do Haiti, que é uma das favelas que o Vozes das Periferias abastece, vamos entregar presente. Então, eu acho que de todos os projetos que eu já fiz muitos, não desmerecendo alguns ou merecendo outros, o Centro de Transformação é um projeto que me deixa muito feliz de poder não só homenagear a minha avó, mas poder dar um fio de esperança para jovens, para crianças, para adolescentes, até idosos. Tem idosos que vão lá aprender a fazer maquiagem para ter um final de vida digno. Então isso me deixa muito emocionado, me deixa muito esperançoso que tem ainda um caminho para a gente construir um mundo melhor, construindo pessoas melhores, que é o que eu falei lá no começo, voltando ao começo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, se puderem refletir, em vez de pensar em construir um mundo melhor, vamos construir seres humanos melhores, porque eles sim vão construir esse mundo melhor que tanto a gente quer. Então, esse é o recado que eu acho que eu podia deixar aqui. E te agradecer muito, Sérgio, por continuar. Quando eu cheguei aqui, falei, Sérgio, já está encerrando o ano? Você falou, que encerrando o ano? Eu vou para o Rio, tem assim... Parabenizá-lo pelo que você representa no nosso mercado e a longevidade desse seu trabalho, né? Porque você poderia estar passando o bastão, só acompanhando, e você é um cara que acorda cedo e dorme tarde pensando no nosso mercado e pensando em transformar esse mercado. E eu admiro muito o seu trabalho, espero poder chegar na sua idade, olhar para trás e falar que eu fiz tanto quanto o Sérgio Junqueira fez pelo nosso mercado. Então, obrigado. Parabéns aí por toda a sua jornada. Duplamente obrigado, Célio. Não sei se mereço tanto, mas agradeço. A gente procura fazer, como você, a gente procura fazer as coisas como devem ser feitas. A gente sempre procurou trabalhar pro mercado. Aliás, às vezes eu sou até recriminado porque eu trabalho muito pro mercado e não tanto quanto deveria para a empresa, porque também... Mas eu acho que a minha empresa vai crescer junto com o mercado e ela só vai crescer se o mercado crescer. Então eu tenho que fazer crescer. Parabéns. Eu quero fazer. Aqui, parabéns, continue. Obrigado. Bom, muito obrigado, Célio.
Tenho certeza que os espectadores do Portal Eventos Bio aprenderam muito mesmo nesse programa que objetiva retratar a trajetória dos principais líderes da indústria de eventos e turismo no Brasil. Se você gostou, assista também os programas do Zé Vitor Oliva, Paulo Ventura, Marcos Abaitman. Mas assistiu o meu primeiro, né, Sérgio? Assistiu o meu primeiro. Se você gostou, eu comecei. Se você gostou, assista José Vitor Oliva, Paulo Ventura, Marcos Abaitman, Ibrahim Tatu, Roosevelt Hamann, Cris Airosa, Alexandre Sampaio, Dilma Campos, Armando Campos Melo, Doreni Caramori e do saudoso João de Só Simone. grandes nomes. Todos os grandes nomes, grandes entrevistas, com uma característica, porque o Portal Eventos Bio, normalmente ele é mais longo, porque realmente eu procuro tirar muita informação do entrevistado, eu exploro bastante o entrevistado. Então, se você acha que ele está longo, assista em 2 partes. Eu não vou dividir o programa, você divide. Assiste um pedaço hoje, um pedaço amanhã, mas não deixe de assistir, porque vale a pena. Eu quero agradecer a toda a equipe técnica que está nos ajudando aqui, agradecer ao Edson, mais uma vez, que vai editar. Quero agradecer ao Paulo Abram, que é o diretor e criador desse local, o SN Experience, onde nós estamos gravando essa entrevista. É um estúdio maravilhoso que vocês podem vir trabalhar. E qual é o objetivo que a gente tem com isso aqui? É conhecer os líderes da indústria. Vai lhes proporcionar aprendizado com experiências reais, inspiração, motivação. Vai evitar que você repita erros que outros já cometeram. Que a melhor maneira de se aprender não é aprender com o seu erro, é aprender com o erro dos outros. Você sofre menos quando você aprende com o erro dos outros. E o impacto que essas lideranças têm na sociedade e na cultura. Esse é o propósito do Portal Eventos Bio. Espero ter cumprido aqui hoje. Da minha parte, eu sei que da parte do Sérgio foi cumprido e eu tenho certeza que 2025 será um ano maravilhoso, de muitas realizações para todos nós e o nosso mercado vai crescer muito mais ainda em 2025. Até lá! This is the future.